Salut, meus alunos! Olha eu aqui de novo e agora complementando o terceiro requisito do fato típico, que é o quê? Relação de causalidade ou nexo causal. Mas antes de mais nada, meus caros, Ju, meu amor, se você estiver assistindo esse vídeo, compartilha, fala para os seus colegas se inscreverem e ativa esse sininho. Beijo a todos! Vamos fazer a leitura agora do artigo 13 que a gente começou, né? Quando a gente analisou no vídeo anterior o resultado. Vamos fazer a análise do artigo 13, parágrafo 1º, para entender o que é exatamente relação de causalidade ou nexo causal. Emprega-se comumente a expressão nexo causal para referir-se à ligação entre a conduta e o resultado. É o que está estabelecido no artigo 13 do Código Penal, parágrafo 1º. A superveniência da causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produz o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. A relação de causalidade é o vínculo formado entre a conduta praticada por seu autor e o resultado por ele produzido. É por meio dela que se conclui se o resultado foi ou não provocado pela conduta, autorizando-se presente a tipicidade a configuração do fato típico. Vamos fazer agora a leitura do slide a seguir. O conceito, né? Voltei aqui, que foi a repetição do que eu falei agora, é a ligação entre a conduta, que é a causa, e o resultado naturalístico, né? Que é a modificação do mundo exterior. Você percebe que é a ligação entre o resultado naturalístico, porque o resultado jurídico, ele não precisa, o resultado jurídico é apenas a violação ao tipo penal. Pode acontecer do crime não ter resultado naturalístico, mas sempre terá resultado jurídico, que a gente já viu isso. Então, o que é o nexo causal é o que está aqui. O nexo é a ligação da causa com o resultado. Logo, pela leitura do dispositivo do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, o que é que a gente induz? O que é que nós retiramos em relação ao conceito geral? A relação de causalidade, o nexo causal, é o quê? É analisar a ligação, o nexo causal, entre a conduta e o resultado. Nós agora vamos analisar se realmente essa conduta foi a causadora desse resultado. Vou fazer aqui aqueles exemplos bem loucos que os penalistas gostam de dar. Vamos dizer que o meu desafeto está assistindo Faustão, domingo, bem depressivo, na casa dele, está tirando um cochilo, né? Resolveu tirar um cochilo, tá lá assistindo o Faustão e eu estou lá na janela da casa dele, escondida, atrás da janela da casa dele, escondida. Ele tá lá assistindo o Faustão e resolve tirar um cochilo. Nesse momento que ele resolveu tirar um cochilo, eu atiro. Quando a perícia chega, a polícia técnica chega e vai fazer a perícia do corpo, constata-se que ele morreu antes do projétil. Ele teve um ataque, né, cardíaco e morreu antes. Então, a minha conduta causou o resultado morte? Nesse caso, não. E aí, o que é que a gente faz? Então, gente, agora vamos passar para os slides e vamos analisar as teorias da relação de causalidade e o nexo causal. Em relação ao nexo causal, destacam-se 3 teorias na busca de definir a relação de causalidade, ou seja, a relação entre a conduta e o resultado. A primeira teoria é a teoria da equivalência dos antecedentes, também chamada de teoria da equivalência das condições, teoria da condição simples, teoria da condição generalizadora, ou, finalmente, teoria da conditio sine qua non. Ela foi criada por Glaser e posteriormente desenvolvida por Van Buren e Stuart Mill, em 1873. Para essa teoria, causa é todo fato humano sem o qual o resultado não teria ocorrido, quando ocorreu e como ocorreu.
Vamos passar agora a analisar os slides, né? A teoria da equivalência dos antecedentes causais, conditio sine qua non. Considera-se causa qualquer antecedente que tenha contribuído no plano físico para o resultado. O artigo 13 do Código Penal. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E faz-se o procedimento hipotético de eliminação de tire. Nesse caso, gente, na teoria da equivalência de forma genérica, ela consideraria o culpado até Adão e Eva, porque foi Adão e Eva os primeiros seres humanos do mundo. Então, seria assim, em relação à teoria da equivalência dos antecedentes, analisaria até quem foi o culpado para essa pessoa ter realizado esse crime. Foi a mãe? Foi a pessoa que vendeu a arma? Então, isso seria a teoria da equivalência dos antecedentes causais de forma genérica. Aqui, para complementar o slide anterior, nós vamos analisar o exemplo. Em relação à teoria da equivalência dos antecedentes causais, a conditio sine qua non, temos o procedimento hipotético de eliminação, popularmente conhecido como procedimento hipotético de eliminação de Tirem. Aí tem assim: João dos Mercados atira em Pedro dos Arantes. Vamos lá, primeiro teve o tiro. Aí, pela teoria da equivalência de forma geral, ia perguntar: como foi que João conseguiu a arma? Comprou numa loja? Foi Juca que vendeu a arma a Pedro? Romeu vendeu a arma para Juca? E aí, assim sucessivamente, até chegar em Adão e Eva. Então, seria a teoria da equivalência dos antecedentes causais de forma muito ampla, não é positiva para a análise do nexo causal do crime. A segunda teoria, que é a teoria da causalidade adequada, ela também é chamada de teoria da condição qualificada ou teoria individualizadora. Originou-se dos estudos de von Kris, um filósofo e não jurista. Ele era um filósofo, viu, gente? E não jurista. Para ele, a causa, neste contexto, é o antecedente, não só necessário, mas adequado à produção do resultado. Para que se possa atribuir um resultado a determinada pessoa, é necessário que ela, além de praticar um antecedente indispensável, ela realize uma atividade adequada à sua concretização. Então, considera-se a conduta adequada quando é idônea a gerir o efeito. A idoneidade baseia-se na regularidade estatística. O que é que se leva para entender? Então, portanto, a causa adequada é aferida de acordo com o juízo do homem médio e com a experiência comum. Não basta contribuir de qualquer modo para o resultado. A contribuição para o crime ela deve ser eficaz. Em relação à leitura dos slides, nós temos o seguinte: considera-se causa do evento apenas a conduta do sujeito ativo, apta e idônea, efetiva a gerar os resultados. Leve em consideração o que efetivamente pode ocorrer. Mas aqui eu já botei, não foi adotada pelo Código Penal brasileiro. Na teoria da imputação objetiva, que é a terceira teoria, considera um nexo causal além do naturalístico. Então, ou seja, o resultado considerado nesse caso aqui não é apenas o resultado naturalístico. Considera-se também o resultado jurídico. Para haver crime, há de ter alguns requisitos, e esses requisitos foram trazidos pelo jurista doutrinador Klaus Roxin. Primeiro, a pessoa que cometeu, que deve responder, pela ação criminosa, ela deve criar um risco não permitido. Segundo, o risco se realiza no resultado concreto. E terceiro, o resultado se encontra dentro da abrangência do tipo penal. Outro autor que trouxe isso é uma violação do princípio da confiança. Então, a pessoa que cometeu o crime, ele violou a confiança da vítima. Ela criou um risco para a vítima. O risco, ele tem aptidão para realizar um resultado concreto. E o resultado se encontra dentro da abrangência, do que está exposto no tipo penal. Essa teoria da imputação objetiva também não foi adotada pelo Código Penal. Pois bem, meus caros,
Qual foi a teoria adotada pelo Código Penal? Acolheu-se, como regra, a teoria da equivalência dos antecedentes, claro, mas de forma mais restrita. É o que se extrai do artigo 13 caput, do Código Penal. Então, considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Nesse caso, causa, pois, é todo o comportamento humano, comissivo ou omissivo, que de qualquer modo concorreu para a produção do resultado naturalístico. Então, a gente analisa aqui o resultado naturalístico. Pouco importa o grau de contribuição do agente. Basta que tenha contribuído para o resultado naturalístico na forma e quando ocorreu. Nesse caso aqui, não há diferença entre causa e condição, que é o fator que autoriza a causa à produção de seu efeito. Ou ocasião, circunstância acidental que estimula favoravelmente a produção, da causa. Então, nesse caso aqui, dou o exemplo, Suponhamos que A tenha matado B. A conduta típica do homicídio possui uma série de fatos antecedentes, que chegam a quem foi que produziu a arma, quem deu a vida a B. Então, nesse caso, a gente só vai considerar quem realmente levou a cabo a vida de B. Quem foi a pessoa que cometeu o crime contra B? Foi A. Então, todos os antecedentes serão o quê? Processo hipotético de eliminação, serão eliminados. Só vão ser analisados o quê? Em relação à teoria só de quem exatamente atirou. Então, contra essa teoria foram endereçadas algumas críticas. A principal delas consistiria, na circunstância de ser uma teoria cega, porque possibilitaria a regressão até o finito, até Adão e Eva. Por isso que a gente para exatamente na pessoa que atirou. Então, por isso que a gente fala o seguinte, a gente utiliza a teoria da eliminação hipotética e analisa a teoria dos antecedentes ou a teoria da conditio sine qua non de forma restrita. Então, agora que a gente já sabe qual a teoria, que é adotada no Brasil, que é a teoria da equivalência dos antecedentes, a minha pergunta anteriormente realizada, e aí? Eu vou responder ou não em relação quando eu atirei no meu algoz, só que quando foi constatado que ele morreu anteriormente? Eu não vou responder por nada, porque não foi a minha conduta que causou o resultado morte. Diante disso, aí meus alunos presencialmente, e eu não sei se você aí sentado na sua casa, meu Deus do céu, mas a senhora atirou nele, no coitado, e a senhora não vai responder por nada? Agora, diante disso, para tirar essas dúvidas e vocês nunca mais falarem como leigo, porque vocês estão estudantes de direito, vamos analisar agora nos slides o que são concausas. Vamos analisar o porquê que eu não respondo. Por quê? É porque o direito penal é bonzinho? Porque ele passa a mão na cabeça do réu? Ou nesse caso, eu não sou réu porque não fui eu que causei a morte dele, mesmo que eu quisesse, mesmo que eu tivesse dolo. Então, vamos analisar agora nos slides, vamos para lá para os slides, analisar o que são concausas e as suas modalidades. Concausa é a convergência de uma causa externa à vontade do autor da conduta, influindo na produção do resultado naturalístico por ele desejado e posicionando-se paralelamente a seu comportamento comissivo ou omissivo. As concausas, elas se dividem em absolutamente dependentes, relativamente independentes. Mas temos as concausas pré-existentes, as concausas supervenientes e as concausas concomitantes. A causa dependente é a que emana da conduta do agente, dela se origina, razão pela qual se insere no curso normal do desenvolvimento causal. Então, nesse caso, a gente pode exemplificar dessa forma. A tem a intenção de matar B. Após espancá-lo, coloca uma corda em seu pescoço, amarrando ao seu carro. Em seguida, dirige o automóvel, arrastando a vítima ao longo da estrada, circunstância que provoca a sua morte. Então, as condutas consistentes em agredir, amarrar, arrastar a vítima são interdependentes para a produção do resultado final. Agora, por exemplo, temos as causas independentes. Por outro lado, é a que foge da linha normal do desdobramento da conduta.
Seu aparecimento, ele é inesperado. O agente ele não sabia que ia acontecer isso. É imprevisível. É independente, porque tem a capacidade de produzir por si só o resultado sem a conduta do agente. Então, ele pode ser de natureza, como já vimos nos slides, absoluta ou relativa. Agora, vamos estudar o conteúdo das causas comuns absolutamente dependentes e relativamente dependentes. As causas absolutamente independentes são aquelas que não se originam da conduta do agente, isto é, são absolutamente desvinculadas da sua ação ou omissão. E por serem independentes, produzem por si só o resultado naturalístico. Então, constitui a chamada causalidade antecipadora, pois rompem o nexo causal. A preexistente é aquela que existe anteriormente à prática da conduta. O resultado naturalístico ele teria ocorrido da mesma forma, mesmo sem o comportamento ilícito do agente. Vamos verificar aqui nos slides. Uma causa anterior ocasiona lesão ao bem jurídico tutelado. Aí eu botei o exemplo. João atira em José, que tinha acabado de tomar um veneno, e mesmo após o tiro, morre em decorrência do veneno e não do tiro. Então, João não responde pelo resultado. Continuando aqui em relação a concomitante. O que é que seria o conceito de concomitante? É a que incide simultaneamente a prática da conduta. Surge no mesmo instante em que o agente realiza seu comportamento criminoso. Aí a gente vê nos slides. João atira em José e no mesmo instante Pedro atira em zona fatal do corpo de José. João não responde pelo resultado porque foi Pedro que atirou em zona fatal do corpo de José. E a última, que é a superveniente, diz o seguinte: é a que se concretiza posteriormente à conduta praticada pelo agente. Aí eu coloquei aqui nos slides o exemplo. João atira em José e após alguns instantes, Pedro, com uma espada, corta a cabeça de José. João não responde pelo resultado morte porque ele morreu pelo corte da espada, pelo corte da cabeça que Pedro realizou. Para complementar também outro exemplo que a gente podia acrescentar, é no caso se ele morreu por um acidente de carro indo para o hospital. Então, ele só iria responder pelos atos já praticados, pela lesão ou tentativa de homicídio, mas não pelo resultado morte. Causas relativamente dependentes. Originam-se da própria conduta efetuada pelo agente. Daí serem relativas, pois não existiriam sem atuação criminosa. Como, entretanto, tais causas são independentes, têm idoneidade para produzir por si só o resultado, já que não se situam no normal trâmite do desenvolvimento causal. Então, classificam-se em preexistentes ou estado anterior, concomitantes e supervenientes. O caso da preexistente diz o seguinte: ela existe previamente à prática da conduta do agente. Antes de seu agir, ela já estava presente. Um exemplo que a gente pode começar, que não está presente nos slides, é o seguinte: A, com ânimo homicida, efetua disparos de arma de fogo contra B, atingindo, de raspão. No entanto, como B ele tinha diabetes, ele veio a falecer. Então, ele veio a falecer porque ele já tinha uma doença. E mesmo que o tiro veio de raspão, ele veio a falecer. Outro exemplo que está aqui presente nos slides é o seguinte: João atira em José, que tinha hemofilia. Hemofilia é aquela doença onde a pessoa sangra muito mais que o normal. Só que ele atirou de raspão. E José veio a morrer. Uma pessoa normal não morreria por esse tiro. Mas como José ele tinha hemofilia, ele sangrou até a morte. Então, nesse caso, João, e no outro caso, o exemplo que a gente deu, da pessoa que atirou na vítima que tinha diabetes, irão responder pelo resultado. Porque, apesar da intenção, apesar da morte ser agravada por causa de uma situação, uma doença, eles queriam sim o resultado morte. Em relação a concomitante, nesse caso é o seguinte: ocorre simultaneamente a prática da conduta.
Um exemplo que não está nos slides, que a gente pode iniciar, né, para exemplificar, é que quando A aponta uma arma de fogo contra B, o qual está assustado, corre em direção à movimentada via pública e morre atropelado por um caminhão. Ok? Nesse caso foi concomitante. Ele se assustou por causa da ameaça de levar um tiro e morreu atravessando a rua atropelado por um avião. Então, isso concomitante. Agora, no exemplo aqui dos slides, eu botei o seguinte. João dá veneno a José, que no mesmo instante tem um colapso cardíaco. Nesses dois casos, que a gente, né, falou do concomitante, João e A irão responder pelo resultado. O que a gente pode complementar? Então, quais são os efeitos jurídicos das causas pré-existentes e concomitantes relativamente independentes? Então, em obediência à teoria da equivalência dos antecedentes ou da condition sine qua non, então, adotada pelo artigo 13 caput, né, do Código Penal, nas duas hipóteses do relativamente independentes, o agente responderá pelo resultado naturalístico. Com efeito, né, suprimindo-se mentalmente a sua conduta, o resultado material, que nos exemplos acima seria a morte da vítima, não teria ocorrido se eles não tivessem praticado as suas condutas. Tivessem atirado na perna do diabético, atirado de raspão de uma pessoa que é hemofílica, ameaçado atirar e a pessoa saiu correndo e foi atropelada. Então, tudo isso deve ser, né, analisado. Em relação às causas supervenientes relativamente independentes, né, em face da regra prevista no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, as causas supervenientes relativamente independentes podem ser divididas em dois grupos. O primeiro grupo são as que produzem por si só o resultado, e o segundo grupo é as que não produzem por si só o resultado. As causas supervenientes relativamente independentes que não produzem por si só o resultado, nesse caso, incide a teoria da equivalência dos antecedentes ou da condition sine qua non, que está adotada pelo artigo 13 caput do Código Penal. Para exemplificar, temos o seguinte. A, com a intenção de matar, efetua disparos de arma de fogo contra B. Por má pontaria, A atinge B em uma das pernas. E esse tiro em B não ofereceria nenhum risco de vida. Contudo, B é conduzido a um hospital e, por imperícia ou por algum problema que aconteceu, alguma infecção, né, dentro do hospital, ele veio a morrer. Nesse caso, A, ele não vai responder pelo resultado. É o que está aqui, por exemplo, no 3.2, que por si só não causou o resultado. Exemplo, João atira em José, que vai para o hospital e lá morre por razão da cirurgia decorrente do tiro. Ele não morreu por causa do tiro, mas sim por causa da cirurgia. É claro que ele pode responder futuramente numa ação civil ex delicto, porque ele o desdobramento aconteceu por causa do tiro. Mas em relação ao crime, João não vai responder pelo resultado. No caso das causas supervenientes relativamente dependentes que produzem por si só o resultado, ela está situada, né, no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. A superveniência da causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Nesse caso, gente, foi acolhida a teoria da causalidade adequada. Logo, causa não é mais o acontecimento que de qualquer modo concorre para o resultado. Muito pelo contrário, passa a ser causa apenas a conduta idônea com base em juízo estatístico e nas regras de experiência que realmente provocaram a produção do resultado naturalístico. Aí temos os exemplos. Pessoa atingida por disparos de arma de fogo que, internada em um hospital, falece não em razão dos ferimentos, mas sim queimada por um incêndio que destrói toda a área dos enfermos, que é o exemplo que eu coloquei aí no 3.1. Um outro exemplo seria ferido que morre durante o trajeto para o hospital em face do acidente de tráfego, né, pelo tráfego que atinge a ambulância, né, que o transportava.
Nesse caso, gente, o agente também não vai responder porque a conduta dele não foi suficiente para a imputação do resultado naturalístico. Então, para a gente também compreender uma coisa em relação às teorias do preexistentes, concomitantes, supervenientes, é o seguinte. O artigo 13, parágrafo 1º, ele cuidou exclusivamente das causas supervenientes, relativamente dependentes, que produzem por si só o resultado. Não falou das preexistentes nem das concomitantes, o que é alvo de muitas críticas por parte da doutrina especializada. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer é com base, a gente pode aplicar em relação à aplicação da técnica da analogia, em que se pode ser coerente fazer semelhante extensão, desde que o dispositivo em foco se destina a favorecer a posição do agente. Como sempre, né, gente? Indúbio pro réu. Então, a analogia tem que ser bona parte, sempre para favorecer o réu. Agora vamos falar um exemplo bem maluco, coisa que a gente inventa, né? Penalista gosta de inventar conteúdo, penalista gosta de brincar, penalista gosta de fazer coisas assim, exemplos loucos e esdrúxulos. Vamos dizer que A querendo matar B e C também querendo matar B estão jantando. E A, quando percebe que os outros dois estão conversando, coloca um veneno na comida de B. E C faz a mesma coisa. Quando A e B e A estão conversando, coloca veneno na comida de B também. Esses dois venenos, independentemente, sozinhos, o veneno de A, o veneno de C, conseguiriam matar B normalmente. Nesse caso, essa dupla causalidade, como é que os dois responderiam? Nesse caso, meus caros, como o veneno de A e o veneno de B, sozinhos, conseguiriam matar B, os dois irão responder por homicídio consumado. Nesse caso, homicídio qualificado, né? Porque houve a utilização do meio insidioso, né? Que é o veneno. Mas, por exemplo, se o veneno de A, na perícia, constatasse que sozinho ele não mataria, que o veneno de C sozinho também não mataria, mas foi com a utilização dos dois, né, da aplicação dos dois venenos, foi que conseguiu matar B. Nesse caso, C responderia por tentativa de homicídio e A também por tentativa de homicídio. Agora, um exemplo mais maluco ainda. Quando fizeram lá a perícia, constatou que tinha veneno e talco. Veneno e talco. Só que eu não sei se o talco foi aplicado por C ou por A. Se o veneno foi aplicado por C ou por A. E agora, o que é que faz? O que é que a gente vai fazer? Como a gente vai resolver esse imbróglio? Nesse caso, meus caros, se a gente não consegue identificar de onde veio o talco mata, que eu saiba, não. Nenhum dos dois vai responder por nada, porque nesse caso é um crime impossível. Por que é um crime impossível? Porque talco, ele não tem esse poder de levar uma pessoa a óbito. Vamos agora analisar nos slides o conceito de crime impossível. Então, crime impossível é quando o agente realiza uma conduta e não atinge o seu objetivo por absoluta ineficácia do meio, bem como por absoluta impropriedade do objeto material utilizado na empreitada criminosa. No caso do exemplo, o talco, ele não tem como, né, esse objeto, ele não tem propriedade de levar uma pessoa a óbito. Além disso, caso a impropriedade ou ineficácia forem somente relativas, não haverá crime impossível, viu, gente? Mas haverá crime tentado. O exemplo típico correspondente é o acionamento do gatilho de arma de fogo, sem que os projéteis, né, disparem, ou tentar furtar, levando as mãos ao bolso vazio da vítima. Então, a distinção é importante, ou seja, serão relativas quando meramente ocasionais ou circunstanciais, e absolutas quando constantes, permanentes, ou seja, quando total, irremediavelmente inviável à consumação do delito. Então, para exemplificar essa parte doutrinária mais
complicadinha. Temos os exemplos clássicos, né, como a ineficácia absoluta do meio, são os da tentativa de homicídio por envenenamento com aplicação de farinha em vez de veneno. A pessoa confundiu a farinha com veneno. Ou o agente que aciona o gatilho, mas a arma encontra-se descarregada. Ocorre a segunda hipótese quando o objeto é absolutamente impróprio para a realização do crime visado. Aqui também a inidoneidade tende a ser absoluta. Então, nesse caso, há crime impossível porque uma arma sem projéteis não mata ninguém. E farinha, utilizada para matar uma pessoa como se fosse um resultado do veneno, também não mata ninguém. Há crime impossível, por exemplo, nas manobras abortivas em mulher que não está grávida. Se ela não está grávida, ela acha que está grávida e colocou um princípio ativo, um remédio com princípio ativo abortivo. Um disparo de arma de fogo com ânimos necandi, uma pessoa que já está morta. Um ânimo de matar numa pessoa que já está morta. Isso é crime impossível. Pois bem, meus queridos alunos, já vimos conduta, resultado, e finalizamos aqui o conceito de nexo causal ou relação de causalidades. Beijo a todos e o próximo tópico é tipicidade. Até o próximo vídeo.